Tá muito bem, vamos então em frente com a programação da Cultura 1030, com o nosso Cultura Notícias, 8 horas e 14 minutos, 8 e 14. Eu estou recebendo aqui com satisfação Daniel, da Afubra, como é assim conhecido, até perdeu o sobrenome agora, o sobrenome é Afubra, né? Sobrenome é Afubra. Daniel da Afubra. E aí, Daniel, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes. Mas é bem isso aí, é o Daniel da Afubra. Se falar só no Daniel ou se falar no Daniel Prestes, ninguém sabe o que é, mas falando no Daniel da Afubra, aí o pessoal já sabe de quem se trata. Já sabe, já identifica, né? Já identifica. É, isso aí que a gente acaba absorvendo, no caso da empresa, para identificar mais, né? E considerando que eu vim para a cidade justamente com a Afubra, né? Isso. Então, a minha vinda para a cidade é essa a referência de todo mundo, é a Afubra. Já fazem mais de 12 anos. Mais de 12. Aqui. E quase 20 anos na minha carreira profissional dentro da Afubra. Isso é Camaquã, né? Eu comecei na Afubra em Camaquã, eu sou de Pelotas. Natural de Pelotas. Natural de Pelotas. Prestes a assinatura? Prestes. É. Nós temos alguns Prestes aqui em Canguçu, será que deve ser parente mais de longe, Deve né? ser um parente mais de longe. Lá no interior ou cidade de Pelotas? Cidade. Cidade mesmo? Sim. Tá. Então, 12 anos em Canguçu e 20 de Afubra. 20 de Afubra e 12 aqui. Muito bem. Daniel, nós agora, a Afubra está no, que é o Expo Agro Afubra, né? Em Rio Pardo ali, né? Que é São João del Rei, na localidade ali. Como é que tá os preparativos aí? Os preparativos estão a mil, até porque está bem pertinho, né? Agora, 21ª edição aí da Expo Agro, de 21 a 24 de março. Já fica aí o convite para os nossos ouvintes para prestigiar. Uma feira mais do que consagrada, teve período de interrupção por causa da pandemia, mas voltou com toda a força. As 19 primeiras edições elas foram durante 3 dias. Ano passado a 20ª edição foi em 4 dias e esse ano retorna novamente com 4 dias, até porque, dado o número de visitantes, não comporta mais 3 dias, né? O ano passado nós tivemos 180 mil visitantes, é muita gente. Então, a Expo Agro está aí consagrada como a maior feira voltada à agricultura familiar do Brasil. Então, sim, consagradíssimo, e sempre trazendo novidades, trazendo novas tecnologias, aproximando o homem do campo às facilidades e as novas técnicas de produção, os novos implementos, trazendo facilidade para o dia a dia. Porque, embora a gente saiba que o trabalho no campo ele é mais judiado, né? Ele é mais pesado, mas o produtor está sempre querendo buscar algo que facilite a vida dele para ele passar menos trabalho. Eu tive lá o ano passado, né? E é uma estrutura assim enorme, né? E vocês têm lá, como você falava, tecnologia, lavouras experimentais, quadros, né? Que são lavouras, que a gente fala lavoura, mas é um espaço pequeno, né, de várias culturas ali, soja, milho, fumo e tudo mais, né? Porque o agricultor veja a variedade e veja que há produção, né? Exatamente, a ideia é justamente essa, é mostrar. Tem algumas regras que nós temos na Expo Agro, que é aquela questão de que só pode ser demonstrado aquilo que foi produzido lá, não pode trazer nada de fora. Então, por exemplo, o pessoal plantou milho, não produziu, ele não pode coletar espigas de outra área e inserir ali para demonstração. Tem que ser o produzido ali. Que é plantado mesmo, plantado, né? Mesmo. Então, é um trabalho que vem de vários meses de cuidado em cima da área, né? Nós temos uma estrutura de irrigação para garantir essa capacidade de produção, para que anos como esse, que foram secos, não se tenha esse tipo de problema. E são quase 500 expositores que nós vamos ter na feira esse ano. Então, desses 500 expositores, nós temos vários dos mais variados segmentos, de sementes, insumos variados, maquinários, sistema de irrigação, tem uma infinidade. E uma parte que está muito consolidada, que é a agroindústria. O pavilhão da agroindústria, o ano passado, ele foi ampliado, dobrou de tamanho. E nós vamos constar com quase 200 agroindústrias que vão lá, participam. No mesmo tamanho do que estava o ano passado, né? No mesmo tamanho que estava o ano passado. O ano passado, em relação à edição anterior, dobrou o espaço. Sim. Inclusive, teve uma inauguração dessa ampliação com o presidente da Afubra, né? Exatamente. O vice-governador também, o Ranolfo, estava lá
nesse ato, né? Sim, sim. Foi um ato de inauguração, até porque privilegia o desenvolvimento do agronegócio, que é não a venda da matéria-prima, e sim do produto final que agrega valor, né? Essa é a grande vantagem da agroindústria. Então é algo que a gente, quanto a FUBRA, vem fomentando bastante, que é a diversificação da propriedade e a forma de agregar valor à produção. E a agroindústria encaixa perfeitamente dentro disso daí. Tanto que essa participação da agroindústria são pequenos produtores e todos eles, os espaços são cedidos. Eles não pagam. Não há custo, no caso. Não há custo, exatamente. Que aí é um pavilhão todo ele coberto, todo um pavilhão, né, com os corretores, né, tudo bem. Inclusive Canguçu estava lá o ano passado, né? Inclusive Canguçu estava lá. A estrutura da feira em si ela é muito bem elaborada. A quase totalidade das ruas são calçadas, porque pode dar uma garoa, alguma coisa assim, para trazer conforto. Estrutura de banheiros bem colocada, restaurantes. Nós não temos comercialização de bebida alcoólica dentro do parque, justamente para dar foco e evitar zoeira, né? Baderna. Sim. Então ali o foco do negócio é negócio. Não tem parque de diversões, não tem show. Ela é uma feira voltada à agricultura e um foco em trabalho, um foco profissional mesmo. Isso. E como você falou, 500 expositores, né? A pessoa que vai ali para... Será que consegue ver tudo num dia? Tem que caminhar bastante, tem que chegar cedo para andar um dia todo ali. Vai depender muito da área de interesse, do tempo que levar em cada um dos estandes, mas é um desafio. Tanto que a gente tem vários visitantes que vêm em dias diferentes. O ano passado nós tivemos uma quantidade bastante de visitantes. Desses 180 mil, a estimativa de 19% foram novos visitantes. E pegando o gancho de ontem, que foi o Dia da Mulher, já fica aqui o nosso parabéns às mulheres, um dia atrasado, né? Mas nosso parabéns às mulheres, que a pesquisa apontou que 45% dos visitantes da feira são mulheres. 45%. Isso mostra a força da mulher também no campo, que vem tomando decisão, tomando espaço aí e conquistando cada vez mais aí e marcando presença. Isso. Também se viu muitas escolas, né? Também algumas escolas a gente fomenta junto com órgãos como a Emater, como as escolas técnicas locais que levem os alunos, porque tem tudo a ver com eles, né? Isso. Conhecimento que se traz. Então, e tem as escolas do Verde é Vida. O projeto Verde é Vida leva as escolas para lá para mostrar os seus trabalhos de conscientização ambiental. Então, acho que a feira, com um público dessa envergadura, é uma forma que a gente tem de, através das escolas, através dos jovens e das crianças, conscientizar e tocar na consciência dos adultos que lá estão também. Nesse tema cada vez mais importante, né? Sem dúvida, né? Que é uma... A gente vê ali, tem o que ver, né? Tem o que a pessoa... Tem atrações ali, né? O pavilhão e tudo mais. A programação vai ter no pavilhão de novo a abertura, certamente vai ter algumas palestras, né, que acontecem algumas durante o dia, né? Sim, nós temos uma vasta programação. Você consegue pegá-la em detalhes aí no site da fubra.com.br. Tem uma aba em cima que direciona a Expo Agro, tem toda a programação. Tem a revista da Expo Agro, que ela tem tanto de forma impressa quanto digital, que traz uma palhinha do que vai ter lá, os principais temas, também a programação. Então, o pessoal quiser acessar e dar uma olhada. E tem as excursões que tradicionalmente a gente faz, que já tem... tem alguns lugares disponíveis. Temos uma novidade, que nós estamos com 2 ônibus por dia. A princípio, no primeiro e no segundo dia, nós temos um ônibus exclusivo para associados, com esse direcionamento. Esse ônibus de associados aí vai ter uma recepção diferenciada lá na feira, para justamente dar uma reconhecida, um agrado aí para a nossa razão de ser, que é o nosso associado, né? Sem dúvida nenhuma. E eu achei fácil aqui, né, no site, onde está aí a Expo Agro, a FUBRA, 21, 22, 23 e 24 de março de 2023. BR-471, quilômetro 161, Rincão del Rei, Rio Pardo, no Rio Grande
do Sul, entrada gratuita. Entrada gratuita. O estacionamento foi ampliado, pensando em conseguir receber o pessoal. Então a gente tem uma ampla área de estacionamento. O parque foi aumentado, temos algumas ruas novas onde abriu mais espaço para alguns expositores, que tinha alguns expositores aí já em fila de espera, fazia algumas edições. Então todo ano vem se melhorando essa estrutura do parque, investindo em cima. Além da entrada ser gratuita, muitas feiras paga-se a entrada ou paga-se o estacionamento, lá não paga nenhum nem outro. Pois é, né? E tem uma estrutura de pessoal trabalhando ali com comunicação fantástica, né? Nós temos uma estrutura muito bem montada de comunicação e de apoio também. Nessa época, o pessoal da avaliação, que são os avaliadores de todo o Rio Grande do Sul, de todas as filiais, vão para lá para dar apoio, e 2, 3 colegas de cada filial também vão para lá para poder prestar esse atendimento, esse auxílio aí aos visitantes. É muito organizado lá a coisa, né? E outra coisa, é na beira como diz aí o endereço, é na 471, ao lado da 471, né? Ao lado, entra com acesso, o pessoal já chega, já não tem transtorno, né? A gente fez um investimento muito forte o ano anterior já no acesso, para ter uma rua secundária no sentido de tentar evitar transtornos com trânsito. Deu fila o ano passado para entrar, a gente está tentando reestruturar de uma forma diferente o acesso ali, para se tornar mais dinâmico esse processo de entrada, para justamente evitar esse transtorno aí. Então vem se aprendendo ano a ano com a feira, vem se pegando... Nós fizemos pesquisas com as pessoas, né? Temos o pessoal da própria FUBRA transitando pelo parque, abordando e fazendo pesquisa, perguntando o que o pessoal acha da feira, pedindo sugestões de melhoria. Então tudo isso se utiliza como um feedback da pessoa mais importante, que é o público que está lá, de pontos a serem melhorados. Isso. O que impressiona são que 98% ano passado das pessoas afirmaram que a feira atendeu às suas expectativas. Isso é um percentual bastante elevado. Imagina. Não, mas só para quem foi já, eu posso dizer, porque eu fui lá, procurei andar uma boa parte, não deu para andar em toda a parte, né? Ela é bem dividida, ela é bem... Aquela avenida de entrada, que não sei se ainda continua o estacionamento à esquerda de quem está entrando na parte de cima ali, não pelo portão de acesso da 471, porque aquele portão ali deve ser só o administrativo para ter acesso ali, né? No início da feira, há anos atrás, a entrada era por ali. Com a ampliação, com o crescimento do parque e do número de expositores, ele acabou ficando um pórtico de entrada para o pessoal que entra a pé mesmo, e ficou o cartão de visitas da feira, né? Isso. Para fotos e tudo mais, né? Para fotos e tudo mais. E acabou tendo que se organizar uma entrada secundária para dar fluxo e não atrapalhar os pedestres. Quem entra a pé, entra por ali. Quem entra a pé, entra por ali. Às vezes é comum alguns passarem com o carro ali, largarem as pessoas, passageiros, e ir para o estacionamento depois. Isso, então, deixa assim. Ali e vão para o estacionamento. Exato. É um embarque e desembarque, como se diz. Um embarque e desembarque. Muito bem organizado, né? E depois entra por aquela parte de fora, e por cima desce aquela avenida ali, né? À esquerda tem estacionamento também, e à direita, aí tu anda e vai só com expositores, né? E eles são bastante organizados no sentido de os expositores, por exemplo, de sementes, com as suas áreas demonstrativas, estão todos juntos. Isso. O pessoal de ferramentas e máquinas está todo num pavilhão. Então está bem segregado. Outra coisa que nós vamos ter um incremento, tradicionalmente a loja da FUBRA fica no meio, logo depois do pórtico, e esse ano nós vamos ter a loja separada, uma parte só agrícola e uma parte só de varejo urbano, que vai ser nos pavilhões à esquerda de quem entra, justamente para fazer uma exposição mais ampla, mais bem divulgada. Isso. Vai dobrar o espaço da exposição específica da FUBRA também. Inclusive tinha uma praça de alimentações à esquerda também, que entra à direita em cima, muitas praças de alimentações, né? Sim. Fora os restaurantes, praças de alimentações são várias, né? São 2 restaurantes e algumas praças de alimentação. E restaurantes para, não quero exagerar, mas de 700, 800 pessoas acomodadas ao mesmo tempo. Eu não tenho exatamente o número, mas eles são bastante amplos. Se faz uma estrutura de lonas cobertas para o pessoal ter sombra para poder parar para almoçar. Então está se investindo em outras melhorias nesse sentido, para que o pessoal tenha onde
sentar e dar uma descansada também, porque às vezes cansa o dia inteiro sim, caminhando, sim, né? todo dia caminhando, né? Claro que 180 mil pessoas não é fácil de atender. Mas sentar todo mundo não tem como, né? Mas estamos trabalhando forte para trazer mais conforto para o pessoal. Com certeza. Vamos falar um pouquinho das excursões aqui de Canguçu. Quais os dias que ainda tem? Ainda tem todos os dias. Os 2 últimos dias, acho que só tem um ônibus ainda aberto. O primeiro e o segundo ainda tem 2 ônibus. Essas excursões sairão da frente do Monumento do Colono, 6 horas da manhã. Quem tiver interesse, então, de adquirir sua passagem, ela é uma passagem subsidiada no valor de R$ 35,00. Então a gente loca o ônibus, absorve parte do valor e repassa uma parte para o pessoal. Reservas mediante aparecer lá na FUBRA e fazer o pagamento. Porque infelizmente alguns anos o pessoal reservava e depois não ia. Aí tirava o lugar de quem queria ir, né? Não reservava e nem não pagava e... Reservava e não pagava e não ia. E a questão até não é nem o pagar, mas enfim, é tirar o lugar de quem queira ir, de né? Quem, o ônibus está lotado, mas tem gente que quer e acaba sobrando espaço, né? Sim, as primeiras excursões que a gente fez, o ônibus estava lotado, saiu com 50%, 60% da capacidade. Então, porque acabou o pessoal não aparecendo. Então a gente colocou essa regra aí. Então quem quiser tem essa possibilidade. O associado que estiver nos ouvindo, temos alguns lugares nesses 2 ônibus dos associados aí que terão uma recepção diferenciada lá no Daniel, evento. Esse associado à FUBRA, quem é o associado? O associado à FUBRA é todo fumicultor que faça a inscrição da lavoura de tabaco e mantém ela ativa. Porque acontece que depois de como tem vários benefícios, vários auxílios, alguns depois de uma certa idade acabam se mantendo inscritos sem lavoura inscrita. Isso. Mas ela parte daí, seria a inscrição de lavoura mesmo, para que quando tenha granizo, que é o caso desse ano, esse ano foi recorde de granizo na história da FUBRA. Nós estamos ainda terminando a safra aí, mas os números são assustadores, a quantidade de atingidos e os valores de indenização superam a casa dos 180 milhões de reais que a FUBRA vai estar indenizando. Eu vi um levantamento prévio, até eu falei outro dia aqui, o pessoal ficou em dúvida, né? Eu vi um levantamento prévio lá antes, né? Já estava em 1920, né? Parece que agricultores atendidos, né? Não lembro o número. Me parece uma coisa, pelo amor de Deus. Claro, todos aqueles que solicitaram, mas um é pouco, até mais, até menos, né? Isso em todo o estado, né? Em todo o estado. É muita coisa. Como é que o pessoal se vira? Tem um trabalho técnico para lá visitar e fazer tudo? Nós temos nos 3 estados equipes de campo. Por exemplo, pegando Camaquã são 10 pessoas, aqui são 6. São Lourenço, eu não tenho certeza do número, vou chutar que sejam uns 8, mais ou menos. Isso. E assim, todas as filiais têm o pessoal de campo para fazer são os avaliadores que a gente chama. Isso. Que é justamente para prestar esse atendimento ao associado quando há incidência de granizo. E é comum, à medida que dá granizo, o pessoal de outras filiais descerem. Vamos supor que dê incidência de granizo somente em Canguçu. Isso. O pessoal de Santa Cruz, de Camaquã e até mesmo de São Lourenço descem para fazer esse atendimento, que é para atender todo mundo o mais rápido possível, até porque pode, nesse meio tempo, haver novas incidências de granizo em outras áreas. Então, quanto mais livre tiver a equipe para atender rápido, melhor. E vocês vão em loco mesmo? Vão na lavoura? Conta a lavoura, faz uma contagem para ver o número de pés, e aí se faz uma avaliação que é percentual de perda em cima das folhas, né? Sim, aí faz um levantamento real mesmo, né? Real, porque até muitas vezes o produtor de tabaco ele acaba conseguindo aproveitar aquela folha, dependendo da situação, né? Mas vamos pegar uma chuva, hipoteticamente uma chuva mais leve, que tem aí, dá uma perda de 2, 3 folhas, fura essas folhas, elas acabam sendo secadas e acabam sendo comercializadas, só que ela perde em valor, né? Sim, sim. Porque danifica a folha, né? Isso, então isso. Essa é a grande ideia do auxílio. São associados que se juntam, fazem uma contribuição que vai para um fundo de reserva, que é distribuído então proporcional para aqueles que têm prejuízo. Ele não dá um valor que seria igual à colheita, obviamente, claro. Mas é um valor suficiente para pagar todos os insumos da lavoura
não ficam devendo nada para ninguém e sobra um pouquinho ainda. Só um pouquinho. Pois é. E todas as lavouras, né, todo o pessoal faz esse seguro ou tem alguém que faz por sua conta e risco? Tem gente que não faz, sim. Não faz. A grande maioria faz seguro. Então, porque hoje a gente vê várias empresas, né, que dão assistência ali do interior. Esses todos são, o seguro é tudo com vocês? O seguro somente com a FUBRA. Somente vocês? Hoje nós somos uma a seguradora oficial do Fumicultora. A grande vantagem dentro dessa questão é isso. Já houveram seguradoras que entraram fazendo o seguro do tabaco. Só que como elas são seguradoras e elas têm então um cunho de ganhar dinheiro com isso, elas acabam entrando em valores mais altos. A FUBRA não é uma seguradora, é uma associação. Uma associação. Sem fins lucrativos. Com isso consegue trabalhar com taxas mais reduzidas, basicamente para manter o custo operacional e para manter um fundo de reserva. Porque, por exemplo, este ano o valor pago de indenizações será muito maior do que o arrecadado. Sim, então precisa de um respaldo, de uma confiança em cima disso daí. E todo ano saem as assembleias. O ano que dá 2, 3 anos de pouca incidência de granizo, que o fundo de reserva começa a ficar mais robusto, geralmente se leva para os associados a votação justamente de baixar os valores de contribuição. Sim, Porque a ideia não é ter dinheiro guardado, é ter dinheiros, ou muito dinheiro guardado, é ter o suficiente para ter como cumprir com as suas obrigações com o associado. Mas como não visa lucro, nos momentos que está mais confortável esse fundo de reserva, baixa-se o valor de contribuição para os associados. Muito bem. Interessante, né? Que é uma garantia. Vamos falar um pouquinho, vamos falando da Expoagro, falando aí do seguro, que é interessante, porque você fica imaginando assim, como é, quem não deixa de ser, quem é que faz esse seguro, né? E pulando do granizo, cada um tem um setor. Aí tem o da secagem, que é a queima da estufa, né? Sim, é o mesmo pessoal que faz essa avaliação, então um grande gargalo que muitas vezes o produtor tem num momento difícil é a eventual sinistro de pegar fogo dentro da sua estufa, né? Então é algo que pega o produtor bem numa época que ele está descapitalizado, porque ele está secando o produto dele para entregar e tudo mais, né? E está sem dinheiro normalmente, e é um custo alto, porque hoje pega uma estufa elétrica aí, tem a parte elétrica, tem motor, tem ventoinha de ar forçado, tem madeiramento muitas vezes, dependendo do tipo de estufa, enfim, é um custo alto para reformar uma estufa dessas. Então, esse auxílio de queima de estufa vem justamente de encontro a isso daí, que é rapidamente liberar um dinheiro para o associado para ele poder reformar a estufa e seguir dando sequência na secagem do fungo dele, não perder a safra. Isso. Mas todos têm que fazer a opção por esse seguro, né? Sim, sim. Do granizo, do plantio, né? Da colheita e da secagem. Dificilmente o associado não coloca a estufa, porque é um valor, eu não saberia dizer agora de cabeça os valores, mas são valores baixos e uma indenização bem interessante nessa contrapartida. Isso, no caso das estufas, né? Exato. Para isso o pessoal também tem que identificar bem, o cara que tem mais de uma estufa na propriedade, né? Sim. Ou ele faz de todas, ou ele faz de todas, ou se ele não fizer de todas, ele não vai receber o valor integral. Vamos supor que ele tenha 2 estufas, coloca uma no seguro. Se for feita a avaliação, ele vai receber 50% do valor. Sim, porque tinha outra, porque aí não se sabe qual é a segurada, né? Exatamente, qual é a segurada. Qual é a que dá o Porque estufa não é que nem carro, que tem números de chassis ou placa para identificar, né? Isso. Então, para não se correr o risco de sempre queimar que estava no seguro. Sim. Né? Então, se tiver 2, a gente sempre orienta, coloca todas as estufas, até porque o valor é baixo. Isso. E de contribuição. E ele normalmente vai estar usando as 2, né? Então... Sim, exatamente, né? E é uma garantia também, uma garantia. Fala um pouquinho para nós concluir nossa conversa. E como é que está a loja em Canguçu? A loja está muito bem, a gente está trabalhando forte. Mesmo nesses períodos mais difíceis aí, a gente não demitiu ninguém, sempre contratando novas pessoas, tendo uma excelente aceitação, tanto pelo produtor quanto pelo pessoal da cidade. A gente tenta, pelo menos,
se diferenciar em atendimento, trazer um atendimento mais cordial. Como todo mundo a gente peca, né, em alguns momentos, não agrada a todo mundo, isso faz parte, né? Até porque a gente lida com pessoas em ambos os lados, tanto o cliente quanto os nossos colaboradores, e a gente sempre tem aquele dia que às vezes diz a premissa que problemas a gente deixa do lado de fora quando vai trabalhar, mas a gente sabe que isso na realidade não é assim. Todos somos seres humanos com sentimentos, com anseios, com dificuldades, e aí às vezes pega-se alguém também na equipe que não está num dia bom. Yes. Mas acontece, não é para acontecer, mas a gente está aí, inclusive, já me coloco à disposição dos ouvintes. Se tiver alguma dificuldade, alguma sugestão, alguma reclamação, me procurem. Essa proximidade aí com a comunidade é algo do qual a gente se orgulha. Se entrar alguém hoje na loja ali pedindo para falar comigo, a não ser que eu esteja numa reunião ou não esteja na loja, tem acesso para conversar comigo. Então, eu acho que é o mínimo de atenção e respeito que a gente tem que dar para nossos clientes, né? Sem dúvida. Estamos ali, atendendo bem, diversificando. Casa de tintas está crescendo muito. Pois é, a gente vem fazendo um trabalho muito sério, muito conciso em cima disso, porque a gente só não simplesmente vende tinta, a gente faz questão de preferencialmente ir até a obra do cliente, olhar qual é a situação, porque tinta não é tudo igual, né? Então, daqui a pouco tu tem uma parede nova, uma parede que é repintura, ou uma parede que é úmida, então vai mudar o tipo de tinta, a melhor solução para aquele caso específico. Então, a gente tem um profissional, inclusive, na rua, fazendo essas visitas, fazendo esse acompanhamento aí. Vocês têm um específico para isso aí? Específico para isso daí. Linha agrícola. Sementes, adubos defensivos? Linha agrícola vem crescendo de forma muito forte, junto com a agricultura, que está se tornando cada vez mais forte no nosso município, né? Por exemplo, lembro que logo 12 anos e meio atrás, quando nós viemos, eu lembro que a estimativa, e talvez eu erre um pouco os números aqui, mas a estimativa era em torno de, por exemplo, de soja, era em torno de 15 mil hectares no município. Hoje estão falando em 60 mil. Os órgãos de estimativa, né? Então é um crescimento muito grande e a gente vem crescendo junto dentro justamente dessa forma diferente que a gente tem de trabalhar, que nós não trabalhamos com pacote, não trabalhamos empurrando coisas, trazendo solução. Pois é, porque eu até abri um pouquinho o leque desse do agrícola, porque quando se fala em AFUBRA, parece que se remete à cultura do fumo, né? Que não é só fumo, né? A AFUBRA não é só fumo, né? Pelo contrário, a AFUBRA não é fumo. Quando se fala de agrícola. Mas não é você. Tu fala, dá a impressão, a FUBRA é do fumicultor. É do fumicultor, mas ela é de toda a agricultura, né? É que nós entramos no fumicultor justamente na diversificação da propriedade. Porque quando se trata de tabaco, nós nem vendemos os insumos para tabaco. Nós não temos semente, nós não temos os insumos específicos para tabaco. Isso fica a cargo da fumageira no sistema integrado, que vende para o produtor, subsidia para ele pagar na safra e garante a compra. O nosso trabalho é de dizer para o fumicultor, não planta só 2, 3 hectares de tabaco, planta também milho, cria um porco, tenha galinha, plante uma horta, aproveita o que sobra da terra, cria um gado, ou planta uma soja, como muito fumicultor tem feito, plantado 4, 5 hectares de soja, está com valor agregado, e é onde a gente entra dando esse apoio na diversificação. Por isso a Expoagro. A Expoagro vem para fomentar a diversificação da... Que não se pegar tudo que tem na Expoagro de tema específico de tabaco, a grande maioria é respaldado pelas fumageiras ou as próprias fumageiras que estão lá também participando, dando esse apoio. O nosso forte do trabalho na agricultura é principalmente soja. E com grandes produtores. A FUBRA hoje atende produtores aí de 700 hectares de soja, até mais do que isso. Então é onde a gente vem crescendo muito. Temos hoje 6 profissionais a campo, trabalhando, visitando, orientando, atendendo os produtores. Muito bem. Para abrir um leque de pensamento e te desmistificar que a FUBRA é só fumo, né? Exatamente. Daniel, telefone para contato para quem queira ainda reservar a sua passagem para a Expoagro de 21 a 24 de março, lá em Rio Pardo, São João del Rei, 471, à beira da faixa. Não sai de cima do asfalto, como se diz, né? Não sai de cima do asfalto, chega lá sem botar o pé no barro. Sem botar o pé no barro. E se quiser, anda lá dentro sem botar o pé no barro também, porque todas as ruas são calçadas. Mas o nosso telefone, que também é o WhatsApp, é o 3252-9750.
o ouvinte que precisar e qualquer contato com a gente aí por esses números, tanto ligando quanto pelo WhatsApp, consegue. Né? A gente tem uma pessoa atendendo mensagens no WhatsApp. Às vezes demora um pouquinho, porque entram várias ao mesmo tempo, mas a gente atende todo mundo. 3252-9750. E fica aí, então, reforçando o convite. Expo Agro, de 21 a 24 agora. Isso. Tem que sempre ter um dia anterior, porque tem que ter a documentação toda para acompanhar a viagem, né? Sim. A gente está fechando os ônibus antes, precisa da documentação, tem que passar nome, número de documento para o Dyer. A feira, como está muito grande, ela é bastante visada e a gente sofre frequentes fiscalizações, principalmente na saída da feira lá. Os fiscais param os ônibus para ver se bate a lista de passageiro com o que foi informado. Se não está vendo ninguém de carona junto, né? Exatamente. E eles estão autuando as empresas de ônibus, então as empresas estão bastante exigentes nesse ponto aí. Mas tem que ser, né? Tem que ser para dar uma tranquilidade, saber quem está viajando. Uma tranquilidade para quem está viajando, né? E a gente sempre fala para o pessoal, até quem já comprou, você tem que levar um documento de identidade com foto. Sim. Viajar obrigatoriamente tem que ter um documento junto, né? Exato. Muito bem. Daniel, então, 3252... 3252-9750. 9750. O telefone para você. Muitas passagens, poucas passagens, como é que... Nós devemos ter em torno de uns 40 lugares ainda, por dia, mais ou menos. Por dia, são 2 ônibus? São 2 ônibus. Então não pode perder muito tempo. O pessoal, né? Sempre deixa para a última hora. Isso é normal do brasileiro, né? Mas deveria. Não deveria. E acaba sempre ficando todo ano gente que acaba não conseguindo passagem. Porque deixaram para o último dia. Deixaram para a última hora, a gente acaba não apostando em novos ônibus, né? Sim, sim. Muito bem, Daniel, muito obrigado pela presença, sucesso para vocês lá e precisando a gente estar aqui. Obrigado mais uma vez. Não sei se esse ano vai ter alguém que vai estar acompanhando também, mas qualquer coisa a gente também estará acompanhando aí. Tá bem, muito obrigado pelo espaço aí, uma excelente semana aos ouvintes. Embora a semana esteja terminando, né? Mas Isso. Hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira. Ou um bom final de semana a todos os ouvintes. Obrigado. Começar esse Fonsequinha, a gente volta já. 8h40